Xalabade comando de calabassoura de canarábia. A Bíblia diz, meu querido irmão, preste bem atenção, que José era o menino que ouvia os ensinamentos do seu pai Jacó. E naquele exato momento Jacó viu que ele fazia diferença dos outros irmãos. Pastor João, Jacó fez uma túnica, uma capa, uma túnica de várias cores para José. Quem conhece essa escritura? Na visão dos irmãos, por que fizeram uma túnica, fizeram uma capa para José? Por que diferenciou José dos outros irmãos? Por quê? Sabe por quê? Porque José herdou o dom de sonhar. Fala para o teu irmão que está do teu lado, meu irmão. Deus vai te dar uma capa. Por quê? Porque você sonha com vitória. Porque você sonha com bênção. Você não lembra que Jacó no caminho, quando ele saiu, ele deitou numa pedra. A Bíblia diz que ele sonhou com a janela do céu aberto, uma escada, e os anjos subiam e desciam e subia e descia. Era sonhador. Deus tinha prometido para ele que ia prosperar a vida dele. Deus prometeu para ele, é um sonhador. Começa a sonhar com vitória. Pastor, não vai na minha mão, mas essa capa de vitória eu tomo posse nessa noite. Eu tomo posse ainda, meu irmão. Meu irmão se levanta da direita, o outro da esquerda, meu querido irmão. Você pode receber também, mas quando meu pai mandar você cuidar do gado, mas quando meu pai mandar você fazer uma obra, faça com obediência, porque gosta de crente obediente. Fala pro teu irmão aí, eu recebo essa capa. Essa capa da obediência. Eu de hoje. Eu vou ter vitória. E não se lembra do nosso irmão Josué. Ficou no lugar de Moisés. Teve que ver o Moisés olhando lá de cima. Porque Deus falava para ele, olha Moisés, nessa terra você não vai entrar. Mas você só vai poder entrar com teus olhos. Eu imagino Josué lá embaixo vendo Moisés lá em cima. Josué lá embaixo. Com a capa de Moisés. Com a vara de Moisés.
irmão que está do lado, é hoje. Mas aconteceu o seguinte, a Bíblia diz que ele estava tão empolgado, crente novo é assim mesmo. Pastor, hoje tem requeté, não sei, eu sou do Espírito Santo, aleluia. Hoje tem unção, tem rodadinha, não sei, deixa Deus trabalhar. É melhor Deus trabalhar do que o homem. É verdade. Aleluia! Tem rodadinha não, pastor? Vamos ver, por quê? Foi uma bênção. Destruímos a muralha, entramos e tomamos aquele lugar. Agora é só vitória. Então não vai muito não. Vamos para a cidade de Ai. Arruma aí os presentes, arruma aí o problema, porque esse aqui nós destruímos, imagine lá. Vai lá. Lá vai eles. Todo empolgado. Igual a espada, quem tem a espada aqui, viu? Foi lá com a espada. Vieram derrotados. Apanharam. Porque a obra do Senhor não é brincadeira. A obra do Senhor é responsabilidade. Josué pegou, uniu o povo e começou a falar, chorar, rasgou as suas vestes, colocou cinza. O sacerdote falou, eu não estou entendendo, porque nós perdemos a batalha. Fala com o teu irmão que está do teu lado, nem sempre você vai ser vitorioso. Foi pregado ontem isso aqui, se eu não me engano. Nem sempre você vai ter êxito. Você não é um Superman, porque você é Deus. Está entendendo, meu amado? Se eu te beliscar, dói. Viu? E oraram. E foi o que eu toquei, que o Espírito de Deus revelou. Há pecado na congregação. Onde está o pecado na congregação? Olha só, olha, pastor Rob, enquanto não descobrir aonde está, nós não vamos sair deste lugar. Acalma aí! Põe os guardas lá, fecha lá, vamos orar! Porque eu vejo que eu sim vai ter resposta. Aí lá vem quem? A cama. A sorte caiu comigo, não é verdade? Na hora que nós vencemos a batalha, eu vi ouro, eu vi tesouro, eu peguei aquilo e roubei, então Deus pesou a mão. Ah, é? Tem muita gente, irmão, que está com a capa de Acã. Só vou pregar na tua igreja se tu me pagar. Se Deus não me abençoar, nem piso mais lá. Pastor, eu louvo a Deus pela vida do pastor Robert. Hoje é dia de trabalho e detalhe. Pastor Robert, teve misericórdia. Entendi o mistério da unção. Receba. É Deus puro, varão. Me perdoa, meu. Escapou. Ele entende o mistério, mano. É o mistério que ele falou no meu ouvido hoje. Mas eu louvo a Deus pela vida dele. Entendeu? Tem pessoas que falam assim, não, agora, pastor, estou trabalhando, todo dia, não dá para ir para a igreja. Ah, porque senão, né, pastor, sabe como que é? Sapato está apertado. Sabe como que é o negócio? O menino precisa de feijão, de arroz, né? E Jesus fica de lado. A capa de Acã está sobre você e Deus vai tirar dessa noite. Fala para o teu irmão, Deus não precisa dessa capa.
repetir, buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Cutuca teu irmão que está do teu lado, eu buscarei no poder de Deus nessa noite. Aleluia. É uma capa que representa a conquista, a ganância, o amor ao dinheiro. Serve bons senhores. É o único versículo na Bíblia que o próprio Jesus chama outro Senhor de Senhor. A palavra do Senhor diz que não é o diabo, Senhor. Diabo é Satanás caído, derrotado. Quando Jesus olha para o Senhor, a dois senhores, ele está dizendo: não pode buscar a Deus e o dinheiro. Só isso. Deus vai mudar o meu cativeiro. Deus está chamando pessoas para receber a capa de Elias. Sabe o que significa essa capa? Significa capa sobrenatural. Quem não se lembra do próprio Eliseu, irmão? Estava lá trabalhando. Chega Elias, mediante o ministério que Deus mandou ele realizar. Ele tira a capa dele, passa sobre Eliseu. Eliseu já recebe a unção. Eliseu já olha assim, parece que foi hipnotizado, irmão. Ele fica doido, cheio da unção. E ele olha: deixa eu me despedir dos meus pais. E ele permite que vai se despedir dos pais. Quando ele chega lá, ele vem de casa. Ele manda embora o demônio do dinheiro. Ele manda embora os seus bens. Ele manda embora tudo. E tá para todo mundo quer fazer churrasco. Pode fazer churrasco aí. Ele começa a falar, meu irmão. Sabe por quê? Porque o pensamento dele estava assim: se eu deixar o meu bem, quando tiver uma prova lá na frente, eu volto. E a decisão dele era servir a Deus. Primeiro a Deus, só a Deus. Levante a mão quem quer glorificar a Deus. Levante a mão essa noite. Levante a mão. Vai descer sobre a igreja uma capa sobrenatural de Elias. Deus vai te levantar de novo. Pastor, eu estou passando por dificuldade. Não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo navegar com o Espírito Santo, não consigo isso. Te prepare. A capa do olho de Elias já está te envolvendo aqui. Aí, a capa de Elias já está sobre a igreja. Você vai voar, meu irmão. Tem carro de cavalos de fogo mediante essa promessa. Tem carro de cavalos de fogo mediante a palavra que sai da tua boca. Pode subir os inimigos, pode vir 450 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá. Ei, Satanás, pode vir. Ei, sobre minha capa, sobrenatural. Fala pro teu irmão: eu recebo essa capa sobrenatural. Aleluia. Mas a Bíblia diz que tem outra capa, uma capa mais famosa, a capa de Bartimeu. Fala pro teu irmão: capa de Bartimeu. O que ela significa? A capa de Bartimeu significa dependência do homem. Pobre miserável, cego, não prega mais, não glorifica mais, não dá lugar mais para o Espírito Santo, não tem coragem de jejuar, nem de clamar ao Senhor. Mas quando chega na igreja,
você. Quando chega lá fora, chega a sua família, eu estou precisando disso, por favor, me ajuda. E quando você levanta a pessoa, eu vou te abençoar. É a capa da dependência. Está cheio, pastor Robert. Está cheio. Ele colocou a capa nele e falou assim: eu sou pé rapado. Eu sou o pequenininho da casa de Israel. Meus filhinhos pequenininhos, minha esposinha, meu salarinho, eu tenho carrinho. Para ele tudo tem. Para ele é tudo no diminutivo. Não, porque eu sou pequenininho. E aí você está certo. E aí as pessoas estão certas, você está clamando. Jesus! Jesus! Lá de como eu estou de cama, sobre de candará. Raba de como eu estou de cama, como só quem usa essa capa, quem é cego. Tem uns irmãos aqui que eu estou louvando a Deus. Todos vocês louvam a Deus. Mas tem certas pessoas que eu começo a identificar, eu não falo. Mas na hora da pregação que Deus me lembra, eu falo. Veja a mãe Elisângela, abençoada. Olha para ela hoje. E olha para ela uns 3, 4 anos atrás. Enquanto você estiver usando a capa de miséria, você vai continuar na miséria. De Deus, aleluia. Hoje Deus está mandando você arrancar essa capa da miséria. Levanta a tua cabeça, porque Deus vai te abençoar. Vai, irmão, Deus é contigo. Deus te fez a promessa. Deus te fez a promessa, receba. Pastor, já vestiu essa capa? Eu não vesti, mas estava igual essa capa. Quando Deus me chamou para o ministério, irmão, Deus falou assim: eu não quero que você faça nada. Eu ia trabalhar e ia parar no hospital. Quando eu saía do hospital, eu ia trabalhar de novo no hospital de novo. E a última vez, estava caindo em desamado, eu me lembro como se fosse hoje. Falei por volta do telefone, tocou. 2 dias que eu trabalhasse lá, valia com 1 mês de vocês, viu, irmão? Ou 2 de vocês. E eu feliz, glória a Deus, Deus me abençoa. Pensa, vai lá e solta uma palavra daquela que ninguém quer ouvir. Ela vai ouvir, pastor, você está feliz, mas Deus não quer que você vai. Olha, menina, menina. Vigia. Poderia levantar 4 horas da manhã, quem disse que eu levantei? Teve que ligar para o doutor, se ele estiver ouvindo, ele vai dar glória a Deus lá agora. Por outro lado da rua tem o doutor Raimundo, perdão, irmão. Raimundo. Liga para o irmão Raimundo, chega o carro dele, o Voyage dele, para lá e lá vai eu. Não conseguia nem respirar direito, de dor. Me leva para o geral. E na minha mente o Espírito Santo falava: vai teimando, tu vai descer a sepultura. E eu falava com ele: eu tenho filho para criar, tenho esposa, tenho sonhos, tenho casa, eu preciso trabalhar, não sou vagabundo, com todo o perdão pela expressão da palavra. Quando me descia, que eu pisei no hospital, a dor sumiu. Na porta, irmão. Estava carregado, não conseguia nem respirar. Teve que arrumar a cadeira de roda. Quando eu vou lá, que eu levanto, que eu piso dentro do hospital, mas assim, parece que o anjo pegou pela direita, ferra tudo.
Se eu fosse irmão Raimundo, eu falava, rapaz, você me acorda 4 horas da manhã para mim te levar para passar esse bico aqui. O Roger Raimundo, você sabe que eu sou homem de Deus. Eu não ia fazer uma coisa dessa. Falei, tá bom, Jeová, vou obedecer. Aí em casa chegava os carros, parava na porta de casa, os carros desciam. Eu não tenho vergonha de falar isso não, porque eu estou pregando a palavra de Deus para você. Eu prego com que tem autoridade, eu não me importo, mas em nome de Jesus, os carros paravam na frente de casa. Aí ela via a Rizomar, se ela tiver ouvido, ela vai ouvir no Facebook, viu, Rizomar? Pastor José. A igreja do pastor José. Mas essa lembra, acho até nesse período, parava os carros na frente de casa e descia aquele ponte de cesta básica. Eu não pedi nada a ninguém, Deus sabe o que eu estou falando. Colocava lá na frente de casa, eu olhava, o João ficava, sabe, sem graça. Porque a gente que é homem é orgulhoso. Depois, dava dinheiro na minha mão. E Deus falava, eu te sustento. Falei, não é desse jeito que eu quero. Eu quero trabalhar. Fala para o teu irmão, eu tenho orgulho de Deus na minha vida. Deus vai mudar a tua situação. Eu não sei se você está com essa capa, mas hoje Deus vai arrancar de você. Deus vai prosperar a tua vida. Você não vai ser mais dependente de homem. Você vai ser dependente de Deus. Aleluia! Fala para o irmão que está no teu lado, eu não aceito a dependência de homem. Fala com autoridade! Eu não aceito ser dependente de homem. A minha dependência é de Deus. Joga essa capa do espírito de ferro, irmão. Sabe por quê, Martinho? Jesus te chama. Jesus te chama, ele não viu você clamar, ele não viu você chorar, é Jesus que está te chamando. Vai lá, traz aquele que vem gritando. Chegou diante dele e falou assim, ó, Jesus te chama. É a tua prova, é o teu momento. Fala para o teu irmão, o teu momento é Deus, irmão, glória a Deus por isso. Cada um tem seu momento, cada um tem sua prova. Aleluia. Essa capa eu não quero. Eu não quero. A Bíblia diz que Paulo, quando recebeu o chamado de Deus, estou terminando que está entendendo agora, Deus? Paulo, quando recebeu o chamado, a Bíblia diz que ele ficou 3 anos na Arábia. O que ele estava fazendo? Buscando a direção de Deus, orando. Depois ele voltou para Jerusalém. Para quê? Aprender a palavra com os discípulos. E depois, pastor, ele foi pregar o Evangelho e ele disse muitas das vezes, ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas teve um momento na vida de Paulo que ele passou por dificuldade tremenda. Não foi um chicote. Porque se você ler o texto, se você ler a Bíblia, se você ler a história, você vai ver que eles se alegravam quando verdadeiramente passavam por provação. Os discípulos se alegravam por merecer isso. As pessoas eram queimadas no fogo, glorificando a Deus. Os leões comiam as pessoas, as crianças, e o povo adorava, receba em nome de Jesus. Mas olha só que coisa tremenda. Paulo, ele passou um momento triste, não é o naufrágio, não é a cobra, a serpente, não é o momento que falaram para
sente mais a presença de Deus. A Bíblia diz, em Atos, diz que ele chega, chama Timóteo e fala assim: vai em turma. Mas o que, mano? Vai lá buscar a minha capa. Levante a mão, da glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que falam que Elias dormia com a capa. Cada um. Fala que ele era a casa dele, a capa. Cada um fala o que acha. Amém, querido? Não estou aqui para discordar de ninguém, estou aqui para pregar a palavra. Mas Paulo mandou buscar a sua capa e trouxe. Por quê? Porque essa capa representava tristeza. Essa capa trazia lembrança das pregações. Ele lembrou que ele estava numa cidade e ele pregou. E uma pessoa, ele pregou por muitas horas. E uma pessoa que estava na janela caiu. E deram como morto. Ele chegou naquele jovem, se eu não me engano chamado ela, chegou nele e viu que o Espírito ainda estava nele, e ali aquele menino ressuscitou. Ele começou a lembrar daquilo que Deus fazia com ele quando ele pregava. Quer ver um pregador triste? Coloca ele no banco e não deixa ele pregar mais. Quer ver um obreiro desconcertado? É você chegar nele e falar: meu querido, você está aqui, o problema é seu, fica sentado no banco, vai ouvindo o que Deus tem para falar para você. Tem obreiro no nosso meio que está triste, sabe por quê? Porque faz um tempão que não prega, mas Deus está falando para você: ei, tira essa capa nessa noite, porque Deus vai te levantar como pregador da luz e da hora. Aleluia! Deus vai te levantar como pregador. Camarada vem aqui dar uma oportunidade para ele, mas sabe, 15 minutos, 5 minutos, ele vai lá, atropela até a palavra. Amém, irmão obediente. Fala para o teu irmão que está do teu lado, meu irmão. Está na hora de tirar essa capa da tristeza. Essa capa, ela traz uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura se torna um demônio que te atormenta, que te maltrata, que te tira a tua fé, tira a tua esperança, joga você lá embaixo. Você entra no quarto fechado, aonde Deus não está, só está o diabo. Você, em vez de conversar com Deus, está falando com o diabo e está pensando que é Deus que está no negócio. Você começa a ter revelação e não é revelação, é o diabo que está enchendo a tua cabeça. Hoje Deus vai tirar essa capa! Você vai ser prateado de novo! Você vai colocar a mão no inferno e eles vão ser curados em nome de Jesus! Você vai pegar, você vai sapatear, Deus vai te usar. Levante a mão e apoia aí. Receba! Coloca a mão aqui do lado, quem está com o olho. Levante a mão, quem está com o olho aqui, levante a mão. Eu prego, Deus me dá enfermidade, coloca a mão em nome de Jesus. Tem uma pessoa que está com o olho do lado esquerdo da cintura e que a porta dessa bandeja está arrancando esse mal. E Deus me mostra, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Eu estou pregando mais aqui na frente, porque eu não quero ficar com a tua dor. Vem cá com essa bandeja aqui na frente, porque em nome de Jesus esse demônio está caindo por terra nessa noite. Fala pro teu irmão, pastor Renato, ele está morto. Cutuca a mão do teu irmão e fala assim: pastor, termina logo. Fala pro teu irmão: já estou terminando. Lavadinho, candarábia. Sabe qual é a capa mais
mais famosa da Bíblia. A mais famosa é a capa de Jesus. Depois de ser entregue por aquele homem que eu acabara de falar, Judas, depois eu falei que ele já não ouve mais a palavra, está surdo, cego, mudo. Ele não quer mais saber, ele entrega a Jesus. E quando chega diante do sumo sacerdote, o sacerdote olha para Cristo e fala uma palavra para que Jesus venha retirar, porque assim, tem pessoas que falam assim, é crente ou não é, irmão? Tem crente que é só crente aqui na igreja. Lá na escola, não conheço Jesus, não sei, estou falando para o jovem. Chega na bancada dos meninos, talvez das meninas. Aquele louco Senhor da escola está dançando funk. Aqui ele fala amém, aleluia, lá na escola é gira. E quando tem alguns menininhos bonitinhos que estudam do teu lado, quer um movimento, não é crente, vem, vai começar, você é crente. Que disseram que você é crente? Estou falando da igreja faz tempo. Você está confundido. Não, mas me disseram que sua mãe, seu pai são tudo crente lá. Mas eu não. Já saí. Agora eu só tô. Tá legal isso aí, tá legal. Entendeu? Põe os vídeos na internet, bagunça na sala de aula, pensa que a escola tem que dar educação, a escola tem que ensinar a educação, que dá o pai. E a mãe? Vê lá na internet, os filhos dos crentes, eu não vou exemplo. Tá na moda agora a internet. Perguntou para Jesus, tu és o Filho de Deus? Tu disseste. Mandaram açoitar Jesus, porque Jesus falou a verdade. Quando estão açoitando Jesus, depois de um grande açoite, pega uma capa de um soldado, uma capa vermelha, coloca sobre as feridas do Senhor, a carne tinha saído, coloca o espinho na cabeça dele. Sabe por quê? Simplesmente porque ele não negou. Ele foi até o fim. Está doendo? Não apanha da professora, mas dos pais apanha. Aleluia! No dia que eu pregar, só mostrando o seu defeito, eu desço daqui. Não interessa, eu não sou santarrão, já disse. Sou pecador como vocês, erro como vocês. Mas quando eu prego a palavra de Deus, é Deus puro. Faça a prova com Deus quem está falando. Fala para o irmão assim, meu irmão, essa capa é uma capa muito importante. É uma capa da sua vocação. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Aleluia. Agora eu vou falar para os ministros aqui. Tem
tem para os ministros. Fala para o teu irmão que estava, que capa é essa? A capa do sumo sacerdote. Ele entrava na congregação para oferecer sacrifício. Ele oferecia seu sacrifício para que o povo de Israel recebesse o perdão. E quando ele saía com as mãos de sangue, ele dizia: paz sobre Israel. E o povo glorificava a Deus. Se para todos os utensílios que o sacerdote, ou sumo sacerdote, que ano e ano, não era todo dia, ano e ano entravam na congregação. Tinha pessoas que ficavam de fora segurando a corda, porque se Deus pegasse ele lá dentro, puxava ele, né? Ninguém era doido de entrar. Ele usava uma capa, e nessa capa tinha romanos, seus pés também eram cheios de romanos, que faziam os barulhinhos. E quando ele entrava, meu querido irmão, na casa do Senhor, aqueles barulhinhos começavam a tocar, o povo falava: eita, lá vai o sacerdote. Sacerdote não tem barulho, está fracassado. Escute, meu querido irmão, presta atenção. Os barulhos significam santidade ao Senhor. Quando ele entrava, botava essa capa, significa santidade. Tem que ser alinhando, tem que estar da mesma maneira que Deus ordenou. Ela vai entrando, e essa vai tocando, e o barulho fazendo. Eu penso, irmão, que no céu a glória do Senhor se manifestava, sabe por quê? Porque na terra ainda tem crente que grita, ainda tem crente que glorifica. Levante a mão, pessoal. Eu assisti um filme, vou terminar. Você está gostando da glória de Deus? Glória a Deus. Que tinha um sacerdote. Vamos colocar o pastor como sacerdote. E ele contou a experiência dele. Eu não vou contar o filme inteiro, mas se você quiser assistir depois, você assiste. É um filme evangélico. O tema do filme é: por que eu, Senhor? E ele era uma pessoa frustrada. Pensa no pastor frustrado, cansado, desanimado. A pessoa ia procurar ele para aconselhar com ele, mas você quer o quê? Não, é meu filho, eu estou precisando. Minha filha, você quis fazer filho, o problema é teu, não vai sustentar. Pense num pastor frustrado. Pense no pastor. Um dia eu estava pregando a palavra, ele pregou sobre o filho pródigo. Mas o tema dele não era aquele filho que abandonou, mas era o filho que ficou. E na pregação dele, ele falou: pensa, irmão, o camarada sai, leva tudo, o outro fica, e quando o outro chega, recebe melhor do que o outro, enquanto aí ele fica sem nada. É isso que acontece com a gente, irmão. Trabalha na obra, não ganha nada, e ele sai do público. Aí entrou o diabo para abençoar. Vamos cantar mais um hino para ir embora? Escute, está cheio de sacerdote frustrado. Está cheio de sacerdote, meu querido irmão, que está com o peso sobre ele, que ele já não aguenta mais. Ele entra na igreja, sozinho, a igreja fechada. Ele ajoelha e olha para o altar, vazio, sem ninguém. Ele olha para Deus e fala assim: Senhor, eu não gosto da minha vida. Eu não quero mais saber da minha vida. Eu queria ser outra pessoa. Eu queria ser outro homem. Eu queria ser outra pessoa. Eu não queria ser eu. Eu tenho uma família desestruturada, a minha vida desestruturada, o meu ministério desestruturado. Eu estou quase morrendo. Estou frustrado. Eita! Está cheio de ministro
que já não tem mais a capa do barulho, mas tem a capa da derrota. Quando ele termina de orar, que ele olha para a porta fechada, que ele vai abrir a porta, vem uma luz. É claro que isso tudo é um filme, amém, querido? E ele acorda dentro de um palácio. Quem já assistiu esse filme? Levante a mão. Quem assistiu? Ele acorda dentro de um palácio luxuoso. E ele, o que eu estou fazendo aqui? E quando ele vai olhar no espelho, ele era um velho. Ele começa a bater, mas não é possível, eu sou velho. Coração explodindo. Cachaceiro. A vida dele está roubada. A empregada manda mais dele do que ele. Quando ele sai, meu filho, não consegue nem falar por quê. Ainda que tem dinheiro, tem tudo, mas estava a vida destruída. E ele diz, o que eu estou fazendo? Eu não sou esse velho. E sente a dor daquela pessoa. De repente ele sai, apaga a luz, ele volta, é um filme. E ele entra na casa da mulher, ele está vestido de mulher. Ele fala, o que eu estou fazendo aqui? E vestido de mulher, eu estou com a fome danada. Ele vai na geladeira, não tem nada para comer. E ele vê o espelho, pensa naquelas modelo, irmão, frustrada. Que ela cola no espelho, você não vale nada, você não presta, você é e cada vez que ela recebe um foto de uma pessoa, ela escreve e cola no espelho. O espelho dela estava tudo lotado de papel. E ele sempre começa a ver, ler. Mas para ele é outro, bem grande. Quando ele vai tirando o papel, que ele olha no espelho, ele é uma modelo. Ele começa a sentir a dor que aquela mulher está sentindo. Ele tem que fazer foto, ele tem que fazer um monte de coisa para ele. Para ele, ele é homem, mas na verdade é mulher. Está entendendo? Agora Deus, é um filme. De repente ele apaga aí e ele acorda dentro de um restaurante onde a mulher dele, os filhos dele, estavam, mas ele está dentro de água. Ele fala, eita, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu sou um peixe. Ele começa a tirar todo o peixe. O peixe estava morrendo de fome, ninguém tinha dado comida. Olha lá, o irmão que está do teu lado assim, meu irmão, saiba o que pedir. Não pense que a sua vida não vale nada. Ele acordou e entrou no corpo do namorado da filha dele. Quando ele foi, saiu lá, o namorado da filha dele, presta atenção, que ela entrou, vamos embora, ele achando, mas eu não sou seu pai, que pai, tá com esse papo? Aquele somzão, aquele carro, e dentro do carro ela começa a falar, nós temos que ir no hospital, porque, aí começa lá, ele desce do carro, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Só menino irresponsável, não entendeu? Nada, ele não vai, mas ele é o namorado dela. Tem situações diferentes de outras situações. E por último, ele ia separar da esposa. Ele caiu na casa dele, na glória a Deus, porque agora eu estou na minha casa. E quando o filho dele veio, ele fala, eu estou com saudade do pai, eu estou com saudade de abraçar ele. Ele fala, por quê? Mas quando ele olha, ele está no corpo da esposa. E começa a sentir as dores da esposa. Eu não vou contar tudo, irmão, porque é muito longo. Uma coisa eu garanto para você. Quando ele passou essa experiência, que ele voltou ao normal, ele começou a reconhecer o chamado dele.